Como disse na oração, nós vamos estudar a vida do rei Davi hoje. Qual é o primeiro texto bíblico que faz referência ao rei Davi? Tempo. Quando Davi é citado a primeira vez na Bíblia? Segunda vez. 1 Samuel, capítulo 16. Qual é o último texto que cita a vida de Davi? O último texto que fala sobre Davi. Contando a sua história, não é referência a Davi. Tá? 2 Samuel. O último capítulo de 2 Samuel. Não. 2 Samuel 15. Quem dá mais? Não, que isso é? 2 Samuel 20. Não, quem dá mais? 1 Reis 2. Em todos esses textos aí você tem referência ao rei Davi, tá? Faz referência ao rei Davi. Todos esses textos fazem referência ao rei Davi, a vida dele e as suas obras. Então, se você quer estudar sobre o rei Davi em detalhes, você pode estudar aí todos esses textos aí. Só que tem um negócio. Quem foi o rei Davi? Foi o rei, né? Pastor de ovelhas. O rei Davi foi um pastor de ovelhas, se tornou o rei de Israel, o segundo rei de Israel. Vamos falar um pouquinho da vida de Davi? Você tem, se você quiser ter sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, você vai ter aqui uma primeira referência aí. Em 1 Samuel 16, quem era o rei Davi? Ou quem era Davi nesse período, nesse texto? Davi era o filho mais novo de Jessé, o que tinha entre os filhos de Jessé a menor aparência, né? Ele não tinha uma aparência de rei. Lembra como era o rei Saul, gente? Ele batia no ombro da média de Israel. Então você tem o rei Davi, por exemplo, na feira da Ceilândia, né? Aquela cambucaiada toda, ele está lá. Se bem que acabou, né? Aquela feira. Mas você vai lá ver o rei Davi no meio daquela cambucaiada toda, lá na feira dos importados, né? Na rodoviária. Ele sobressaía um pouco. Você vê aquele cabeção andando assim, ó, e era alto. E o rei Davi, o rei Saul botava respeito por onde ele passava, né? Ele tinha presença, era uma pessoa forte. Davi não, Davi era mirradinho, né? Era assim, tipo. Forte assim, né? Ele era mirradinho, Davi tinha essa expressão toda. Aí Samuel vai escolher o próximo rei de Israel. Só que ele tem um detalhe. O que aconteceu? Saul, ele tinha ele se achava o rei, um bom rei, e de fato ele foi no início um bom rei, mas o que aconteceu? Ele começou a ter algo que nós precisamos sempre tomar muito cuidado, se chama altivez de espírito. Então ele começou a se enxergar como um bom rei, e ele começou a falar: caramba, realmente eu estou arrebentando, eu sou muito bom, eu queria ser um liderado meu. E ele começou a se achar um liderado, né?
Ele começou a se achar muito justo, um rei muito correto e muito cheio da presença de Deus. Então ele achava que não tinha mais ninguém em Israel que tivesse tanta presença de Deus quanto ele. Ele era uma pessoa, sim, Saul era uma pessoa que já estava extrapolando a realidade. E aí o que aconteceu? O Espírito de Deus sai de Saul, porque Saul peca, né, na questão das ovelhas, como a gente falou, dos dois. Ele não quis sacrificar todos, como Deus havia ordenado. Ele achou que se preservasse o bom, o forte, né, os melhores, e Deus ia se agradar disso. Aí, não, peraí, eu vou oferecer esses aqui para Deus, vai ser bom e tal. E ele vai oferecer, inclusive, sacrifício no altar, no lugar do sacerdote. E isso vai provocar a ira de Deus, porque agora ele vai querer fazer coisas que Deus não havia ordenado ele fazer. Olha que coisa interessante. Quando a gente começa a se achar bom demais, a gente vai começar a querer fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Querido, ó, Deus não mandou você fazer todas as coisas no reino. Você não tem que fazer tudo. Você tem que fazer o que Ele mandou você fazer. A nossa missão é que é importante. É o nosso chamado que é importante. Eu sei que hoje, a gente falando da Igreja de Cristo, há uma deficiência muito grande de ministérios. Porque as pessoas pararam de procurar ministérios para procurar a solução dos seus problemas. Então elas fazem qualquer preço, pagam qualquer sacrifício para que elas possam receber de Deus suas bênçãos. Mas não há mais um interesse, você não vê isso, por exemplo, mais na mídia, né, na mídia evangélica. Você liga a televisão, rádio, qualquer coisa, você não vê mais essa preocupação do povo em buscar o desenvolvimento de novos ministérios. E aí o que acontece? A gente está tendo uma igreja atrofiada, consequentemente uma mensagem contorcida ou distorcida, né, da verdade. Então esse atrofiamento espiritual que a igreja vive na atualidade vai fazendo com que aqueles que desenvolvam ministérios possam se sobrecarregar. E o que eles estão fazendo? Aí eles vão assumindo, vão tocando de todo jeito, de qualquer maneira, e aí começam a pecar porque começam a fazer coisas que Deus não mandou fazer. E Deus não precisa de mim nem de você para fazer a igreja cumprir a sua missão. Entende isso? O que Deus quer fazer, por exemplo, vamos colocar isso num sentido bem bíblico para a gente entender. O que Deus quer fazer com a igreja cristã manancial da vida, Ele vai fazer, não depende do que eu faça. Entende? Eu não tenho que ficar pensando assim, puxa vida, se eu não fizer, a igreja morre. Não. Se eu não fizer, eu morro. Mas o reino de Deus jamais vai morrer. E a igreja do Senhor Jesus jamais vai morrer. Porque a igreja, ela está firmada e deve estar firmada na verdade, e não nos homens. Entendem? Então, não é igreja, não é... Eu já ouvi gente falando assim, teve gente que veio se achando bambambam e tal, e aí quando a gente foi vetando, né? Porque queria fazer acontecer, se achava o autor de avivamento na igreja. E aí a gente conversando com o pastor, a gente tem que tomar cuidado, nem eu. Querendo, né? Não, o que eu acho que tem que fazer assim, que tem que ser não sei o que. Eu falei, pastor, eu acho que quem tem que dirigir a igreja é o Senhor. Pois é, Valdemir, fica me impressionando, não gosto de ninguém me impressionando. Eu falei, então, não é assim, Deus não está colocando isso no meu coração. Pastor, faz o que Deus está mandando o senhor fazer. Aí, não, mas tem que ser, tem que fazer, porque é assim que vai crescer, é assim que vai acontecer. Aí a gente foi segurando, aí a pessoa, essa igreja aqui vai fechar as portas. Nunca fechou, não vai fechar. Entende, gente? Não é o que a gente produza, não é o que a gente faça, vai fazer, não é a nossa atitude que vai fazer a igreja crescer. A igreja, quem dá o crescimento, diz o apóstolo Paulo, é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, porque nós temos responsabilidades no reino de Deus. Então é por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente não tem que fazer a nossa parte para fazer a igreja crescer. A gente tem que fazer a nossa parte porque a gente está dentro do reino. Você tem um compromisso, não é com o crescimento da igreja,
Você nunca vê na Bíblia ninguém pregando sobre crescimento de igreja. Paulo falando para a igreja, irmãos, vamos assumir um compromisso para a igreja de Filipos acontecer, crescer. A igreja dos Colossenses, a igreja de Colossos, ela precisa crescer. Irmãos colossenses, assumam, nunca você vai ver nenhum apóstolo pregando para crescimento de igreja. Vocês vão ver os apóstolos pregando para a responsabilidade da vida cristã, que é diferente. É o seu comprometimento com a comunidade, é o seu comprometimento com Deus que está em jogo. Davi entendeu essa verdade. Quando ele foi ungido rei, Davi aprendeu uma lição com o rei Saul. Davi olhou Saul, viu que Saul estava querendo que Israel vivesse centralizado nele. Davi observou isso como um liderado. E, gente, a gente cresce muito mais que o líder, né? Quando a gente observa o nosso líder, nas suas qualidades e nos seus defeitos. Davi fez isso. Davi aprendeu com Saul, nas qualidades de Saul e nos defeitos de Saul. E aí, quando ele viu que Israel estava vivendo em função do rei, e que o rei se achava o centro, Deus levanta um filisteu chamado Golias para afrontar Saul. Saul fica envergonhado. Davi então se levanta, um Zé Ninguém, praticamente um menino. Deus vai e levanta ele para vencer o Golias. Davi não falou, opa, tá vendo, eu sou o cara. Davi recebe a missão real, mas ele só lá na frente é quem vai assumir o seu reino. 2 Samuel vai trabalhar na vida de Davi. Qual é a centralidade da vida de Davi? Viver para o reino de Deus. Davi tira a centralidade dele. O interessante é que quando Davi vai afrontar o gigante Golias, Davi não vai afrontar o Golias baseado na força dele. Eu já venci o urso, já matei urso, matei leão. Eu não consigo matar esse cara aí. Ele não foi com essa mentalidade, embora ele cite que tenha matado leões e ursos. Mas o que ele fala para Golias? Golias, você vem contra mim com armas, lanças, mas eu vou contra ti com a minha experiência de matar ursos e leões. Não. O que ele fala? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o Davi entendia que Deus tinha uma aliança com Israel, que Deus tinha um compromisso com Israel e Israel tinha que ter um compromisso com Deus. Então Davi, ele vai firmado em toda promessa, em toda aliança de Deus com Israel. Davi, quando ele está ali, ele está pensando o seguinte: Deus nunca falou que o povo iria morrer nas mãos dos filisteus. Israel não veio à existência para morrer nas mãos dos filisteus. E nunca ninguém conseguiu matar Israel até hoje, porque Davi realmente estava certo. Entende? O que ele vai fazer? Ele vai e afronta o Golias, porque afrontar o Golias não era, como o pessoal costuma falar, né? A gente tem que enfrentar as nossas dificuldades, os nossos Golias. É uma visão que dá para usar, mas na verdade não é o que o texto está querendo mostrar. O que o texto está querendo mostrar? Que não era que Davi estava querendo afrontar um problema, uma dificuldade grande. O que Davi estava ali naquele momento fazendo naquele momento ali era um exercício da sua fé, do seu conhecimento a respeito da promessa e da palavra de Deus. Ele estava falando o seguinte: tem uma situação que me leva a uma incredulidade. Ou eu confronto isso com a verdade, ou eu me deixo esmorecer. O que eu entendo então? Que diante de toda a adversidade, não é o tamanho da força do meu Deus que vai fazer eu vencer o inimigo. Não é isso. Claro que Deus tem toda a força, mas é o quanto eu entendo que Deus está no governo da minha vida. É isso que vai fazer eu decidir qualquer vitória sobre qualquer inimigo. O quanto Deus está governando a minha vida, o quanto eu tenho deixado Deus governar. Deus está no controle mesmo? Deus está assumindo mesmo o governo da minha vida? Então, que surjam os Golias, porque eu sei que quando eles surgirem, eles nada mais são do que Deus provando o meu coração em confiança nele. E aí, diante da adversidade, eu vou falar assim:
vou te mostrar o quanto que eu sou forte, o quanto que meu Deus é forte. Eu vou falar assim: Senhor, eu estou vendo um obstáculo para me provar, mas eu continuo afirmando: eu creio no Senhor. Acabou. A primeira pedrinha que você jogar vai direto na testa de Golias. Davi, então, foi ungido rei, enfrenta Golias, ele vai lá e de cara já vai matar Saul e assumir o reinado de Israel. Foi assim? Não. O que aconteceu? Ele continuou reconhecendo a unção de Saul. Ele via Saul como um Cristo, como um ungido de Deus. O que ele fez? Ele continuou aprendendo de Saul. Olha que coisa interessante, ele não vai matar Saul. Mesmo sendo rei, o próximo rei de Israel, ele não vai usurpar o trono. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para preservar a vida do rei. Porque Davi não tem um coração centrado nele. Mas Saul tinha. E como Saul viu que Davi estava trabalhando para Israel, quando você vive pensando em você ser o centro das coisas, você começa a achar que todo mundo está querendo tomar o teu lugar. Não é? E aí você fica com medo, porque agora tem alguém querendo, está me ameaçando. Puxa vida, eu estou fazendo isso na igreja, está surgindo aquele pessoal ali, eles estão fazendo a mesma coisa, esse pessoal vai tomar meu poder, esse pessoal vai tomar meu lugar na igreja. Por quê? Porque eu sou o centro. Quando eu sou o centro, eu fico preocupado em quem vai tomar o meu lugar. Quem é que vai vir aqui tomar o meu lugar? Será que ele vai ficar no meu lugar? E eu vou para onde? Saul tinha essa mentalidade. Olha, gente, quando a gente começa a ler esses aspectos bíblicos, a Bíblia nos traz lições em cima de lições como nós devemos nos comportar espiritualmente. Não há uma luta aqui de lugares, de ministérios, né? Esse aqui é o meu ministério, você fica na sua. Eu sou líder, você é o liderado. Não tem isso não. Que todos nós cresçamos, porque cada um tem o seu lugar no reino. E não há essa disputa de lugares. Davi não tinha nada disso no coração, mas não tinha mesmo. O que Davi fazia? Davi cooperava com o reino, ele não estava preocupado em ser o rei. Né? Fazer que nem o rapaz que veio aqui uma vez, queria ser pastor, porque queria ser pastor. Pastor, o que eu faço para ser pastor aqui na igreja? Eu falei, é a coisa mais fácil. Aqui, ó, qualquer um pode ser pastor, ele é mesmo? Ele é. Então eu quero ser pastor. Eu falei, então beleza, então vamos lá para Timóteo. Seja quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Eu falei para ele, tá vendo? Você está almejando uma coisa boa. Ele é isso aí, né? É necessário, porém, eu falei, ó, tá vendo? Há algumas coisas que são necessárias para que você seja um pastor. Vamos ver quais são? Marido de uma hospitaleiro, não dá ao vinho, cordial, né? Que seja, que mais? Marido de uma só mulher, de boa fama, marido de uma só mulher. Aí, não, mas eu não sou casado. Eu falei, você não é casado? Não, então começou a complicar, né? Porque é necessário que seja marido de uma só mulher. Então eu tenho que casar? Eu falei, Crie os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Você tem que ter os filhos na demonstração do Senhor. Seus filhos, cadê seus filhos? Para que a igreja possa vê-los educados no caminho do Senhor. Não, eu não sou nem casado. Então casa, tem filho, e aí você, quando tiver seus filhos grandes, você traz aqui. Pastor, mas vai demorar muito então para me tornar pastor aqui da igreja. Eu falei, não fui eu que falei. Eu falei que é fácil, você tem que ter testemunho, você tem que ter um chamado, você tem que ter. É fácil, porque é o Espírito de Deus que informa, não é você que. Caramba, então, aí ele saiu da igreja, nunca mais. Porque ele queria ser pastor no dia seguinte, né? Não foi. Que pena, né? Vai procurar outro lugar. Vai ser
Pior que acha. Então, o que acontece? Para ser pastor, você só tem que cumprir os quesitos que a Bíblia estabelece para o pastorado, né? A igreja respalda o pastor, é a igreja quem credencia. Mas quando o cara está pensando nele, aí ele quer ser logo pastor, ele quer ser logo um líder, ele quer ser logo fazer acontecer. Então ele fica procurando, né, mover os pauzinhos, fazer. Não, gente, não é assim não. Sabe o que vai acontecer? Você vai cooperar no reino. E à medida que você for cooperando com o reino, a própria comunidade vai vendo em você algo diferente. O que aconteceu com Israel? Israel olhava Davi como o próximo rei. A própria nação olhava e falou assim: esse cara vai ser o próximo rei de Israel. Olha o que ele está fazendo por Israel. Mas Davi não estava preocupado com isso. Várias oportunidades ele teve. Mas ele fez o quê? Preservou o rei. Ele falou: eu não quero o lugar do rei, eu quero cumprir o meu papel, o meu chamado. E isso foi tão interessante que Davi honra até mesmo na vida de Isbosete. Porque Isbosete assumiu o trono do pai de Saul. O que Davi fez? Davi não chegou lá e falou assim: epa, sou eu. Deus falou que era eu o próximo rei, não Isbosete. Ele não vai lutar em momento algum contra os reis de Israel. Ele não se opõe aos reis de Israel. Detalhe: todos que mataram os reis de Israel morreram pelas mãos de Davi. Tanto Saul quanto Isbosete. Lembra da historinha? Davi, então, Davi vai para onde? Detalhe, Davi tinha uns... Vamos fazer o nosso mapinha? Deixa eu ver o nosso aqui. Tem um livro muito bom, A Bíblia e a Arqueologia. É um livro que você pode adquirir, gente. Muito bom esse livro. A Bíblia e a Arqueologia. Eu pensei que eu tivesse feito a anotação dos livros ali, mas eu não fiz. É uma pena. Vamos aqui para o nosso mapinha para a gente entender. Vocês lembram do mapinha? Vamos lá para o mapinha. Olha o mapinha. Nós temos aqui, o que é isso aqui? Mar Grande. Não é isso? Você vai ter, eu sou bom para desenhar. Vocês vão ter aqui esse laguinho comigo. Desse lado. Vocês vão ter o mar da aí vocês vão descer aqui nessa altura. Vocês terão aqui o mar. Muito bem. Vocês vão ter aqui. Lembram dos povos que habitavam essa terra? Quem é que morava lá em cima? Aliás, quem morava aqui? Os Moabitas. Em cima dos Moabitas, quem morava? Vamos colocar mais para cima? Quem morava? Os Moabitas. Os Moabitas. Em cima dos Moabitas. Os Amonitas.
bem, vocês estão sabendo. Muito bem. Aqui, quem morava? Muito bem, Deus vai amar. Aqui. Agora vocês vão saber, não é possível. Quem morava aqui? Filisteus. Ah, pulando, né? E lá em cima? O pessoal que tomava caldo de cana. Os canadenses. Era caldo de Aqui você tem, ó. Aqui vocês têm. O que vocês têm aqui? Outra coisa que eles tomavam. Aqui, ó. Esse mar é um mar salgado. Aqui, gente, nesse mar salgado aqui, vocês sabem que o mar salgado tinha tanto sal, que ninguém afundava. E a própria que minha sogra entrou nesse mar e não afundou. Se a minha sogra não afundou, tô brincando. Ô, minha esposa tá ali, te amo. Então, gente, ó, Mar Morto. A Mar da Galileia, o Mar Morto, e aqui habitavam então eram os habitantes da terra de Israel antigamente. Quando Israel vai tomar a terra, o que eles fazem? Deus fala o que para eles? Mata todo mundo, não deixa nada, não deixa ninguém, não é isso? Nem gado, limpa a terra. O que eles fizeram? Não fizeram isso, né? Israel preferiu morar com esse pessoal. Por isso você vai ter, lembra quem assistiu o filme do Rei Davi? Eu assisti poucas vezes, mas das vezes que eu assisti lá, eu vi Israel com dor de cabeça com respeito a quem? Os filisteus. Os filisteus estavam aonde? Filisteus estavam em Israel, morando com o povo de Israel. Então eles se uniam para vencer e para retomar a terra. Então, para isso, eles se uniam. Os filisteus começaram a se unir com os amalequitas, com os cananeus, começaram a se unir para se fortalecer e tentar vencer Israel. Mas, todas as vezes, o Senhor foi firmando o povo de Israel e não deixava que eles fossem vencidos pelos inimigos. Então, o que Israel vai fazer? Israel vai agora assume o governo, Davi vai reinar sobre esse pessoal todo. Os cananeus, filisteus, todo esse pessoal começou a ver com bons olhos o reino de Davi, o governo do rei Davi. Porque embora Davi os tivesse por inimigos, quando Davi estava meio que foragido de Israel, ele buscou refúgio, né, nos filisteus, com os midianitas, os amalequitas, e ele começou a ter uma boa política com esse pessoal. Davi, então, quando ele vai assumir o governo de Israel, agora detalhe, Davi nunca escondeu o plano de Deus com Israel, né? Esse é um pouquinho mais aqui, porque não... Diminuir esse mar, não, senão fica com mar médio. O que vai acontecer aqui? Israel vai ser ocupado pelo rei Davi. Davi assume o trono. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Acaba que os inimigos vão vencer o rei Saul mesmo. Como o Espírito de Deus já não está mais lá, Davi já não está fazendo parte do exército de Israel, agora as guerras vão se intensificando, as alianças entre esses povos vão se fortalecendo, e numa dessas guerras, Saul morre. Davi recebe a notícia, e 2 Samuel já começa com essa notícia. Davi recebe a notícia da morte de Saul, volta Davi da derrota dos amalequitas, estão já 2 dias em Ziclague. Sucedeu que ao 3º dia apareceu o arraial. Deixa eu falar para vocês. Ziclague é um local sinuoso, tá? Significa sinuoso.
é uma cidade que fica mais ou menos na região dos Amalequitas, aqui ó, ao sul de Israel. Ziclag fica por essa região aí, tá? Ao sul de Israel, que foi onde Davi passou a sua maior parte até a morte de Saul. Mais tarde a Simeão, ela é chamada de cidade de Aquis, rei de Gade. Então vamos lá. Sucedeu ao terceiro dia, ao parecer do arraial de Saul, um homem com as vestes. Capítulo 1, versículo 2. Com as vestes rotas, a terra sobre a cabeça, chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: eu fugi do arraial de Israel. Uma Amalequita, hein? Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonathan seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabe que Saul e Jonathan seu filho são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros e a cavalaria estavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele perguntou: quem és tu? Eu respondi: eu sou Amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça, o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. A gente não sabe se essa história foi real ou não. A gente não sabe. Não tem como dizer foi verdade, não foi verdade, porque a gente vê muita gente afirmando que o rei Saul morreu assim, não é? A gente não tem confirmação. O fato é que o rei Saul morreu sob sua lança mesmo. Mas a gente não sabe se esse caboclinho aqui realmente matou o rei Saul de propósito, né? Ou se ele viu agonizando e tudo. O fato é que Davi, ele não aceitava que ninguém matasse o rei de Israel. Ele não aceitava isso. Ainda que o rei estivesse agonizando, ele não aceitaria que ninguém tirasse a vida do rei. Porque Davi tinha uma ideia, tinha um lema, aliás, firmado na própria lei de Deus: é Deus quem dá a vida, é Deus quem a tira. Ninguém tem o direito de tirar a vida. Aí ele foi achando que o rei Davi ia dar as honras a ele. Imagina, Israel está sem rei agora, você vai ser o rei. Eu trouxe para o Senhor a coroa do rei. Eu trouxe para o Senhor aqui, os objetos do rei. Toma, o reinado é teu. Eu reconheço em ti a autoridade. Uma Amalequita fala isso. Davi olha para a Amalequita e fala: como é que é o que? O cara... Eu fico imaginando uma Amalequita, né, matando o rei Davi, pegando as coisas, falando assim: cara, vou levar lá, vou chegar assim aqui, trouxe a coroa, vai fazer que nem eu fiz com meu pai. O meu pai militar, 7 de setembro, desfilou. Você já desfilou 7 de setembro? Quando volta acabado, né? Meu pai voltou acabado, porque depois você ainda tem que voltar para o quartel, estava detonado, acabado. Ele chegou em casa todo queimado, se jogou no sofá. Chega lá 4 da manhã. 4 da manhã, né? Ele se jogou no sofá e falou assim: eu não tenho coragem nem de levantar daqui do sofá. Meu filho, pega um copo d'água para mim. Fui lá, peguei água, botei sal. Porque eu queria ver a experiência, né? Fazer uma experiência. E eu pensando, eu ia dar água com sal para meu pai ia beber, aí ele ia rir, né? Você é muito engraçado. Era isso que estava na minha cabeça. Como meu filho é espirituoso, chocoso, mas realmente não saiu como planejado. Meu pai de fato bebeu a água, ele pegou a água, na hora que ele bebeu, ele cuspiu a água e falou: o que tem aqui? Eu falei: sal. Eu não sei de onde foi que meu pai arrumou tanta energia, tanta força.
que me deu um tapa, eu saí rodando, me deu um criança. Ele falou, você não me respeita não, moleque, não sei o que, Foi uma surra que eu nunca mais esqueci. Eu falo com meu pai hoje sobre isso, ele fala assim, eu não lembro dessa história, eu não lembro. Eu acho que uma malequina, ele estava que nem eu, ia chegar lá no rei Davi, olha, trouxe a coroa, eu matei o rei de Israel. Aí acho que ele pensou o quê? Davi ia chegar para ele e falar, o quê? Então você vai ser o chefe do meu exército? Mas não. Ele foi vendo o rei Davi, acho que abaixou a cabeça, olhou para o céu, aí ele lá com a cara de alegria, o rei Davi levanta a cabeça, o que você fez? Achei que engoliu a seco, né? Você matou o rei de Israel? Ele foi bem matar, né? Essa história de Davi começou bem com a obediência do que Deus queria, né? Porque Saul deixou de matar o rei dos amalequitas. Então Deus entregou os inimigos na mão de Davi, para ele começar já o reinado, já em obediência, né? Porque foi a deixa que ele teve, né? Assim. E o que ele preservou matou ele, né? Então Davi conhecia bem a história, né? E ele prosseguiu exatamente na obediência. Ele fez o que Saul não deixou de fazer, matar o rei. E por isso Davi então manda matar o amalequita, ele morre. Né? E aí vem o Davi para provar o seu amor pelo rei. Davi começa então a se lamentar e a chorar. Todo Israel vai ouvir os clamores de Davi. Davi vai participar do funeral do rei Saul e de Jonatas. E ele então chora, ele lamenta, ele vai escrever um lamento de Davi. Que, determinado que fosse, no verso 17, diz assim: proteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. O Davi vai escrever esse cântico de lamentação, de lágrima, de choro. Provavelmente não é um hino assim, ó tua força, ó rei de Israel. Não era assim não, gente. Era um cântico de lamentações, era um cântico assim, ó. A tua glória. Tipo chorando, sabe? Coisa feia, chorosa, musical. Então assim, ele porque Davi costumava colocar em cânticos o seu coração. Então, quando teve essa situação, ele vai compor um cântico de lamentação. E é um cântico horrível mesmo, um cântico que não tem. Eu não sei como seria esse cântico, eu não sou dessa época, mas a gente imagina, né, como deve ser. E aí, olha o que ele põe nessa música. E ele manda todo Israel aprender a música, hein? Todo Israel aprender a música. A tua glória, ó rei de ó Israel. Agora você vê, isso se torna a música de primeira parada no sucesso de Israel. Todas as rádios de Israel vão ouvir essa música, né? Porque o rei Davi determinou que ela fosse a música que estourasse no momento de Israel no clamor de lamentação. No Brasil seria eu quero chu, quero chá, eu quero chu, tchá, tchá. Cântico de lamentação. O bom é que eles estão descobrindo que para fazer sucesso você tem que tirar a letra, né? Por isso que as músicas estão vindo cada vez menos letras. Olha o que diz o verso 18, 19. A tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gade, nem publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amados,
tanto na vida como na morte não se separam. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, vós que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu filho Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as almas de guerra. Gente, que cântico, hein? De lamentação. Davi tinha esse dom de transformar as situações em cântico. É legal isso, né? E aí, agora ele vai se tornar o rei de Judá. Onde que fica Judá? Onde fica Judá? É porque esse mapa não está muito legal, não. Eu não sou muito bom de desenhar mapa. Mas na verdade é o seguinte: esse mapa tem que ser mais ou menos aqui, ó. O território de Judá ele fica mais ou menos no meio da Galileia. Porque assim, então Judá fica por aqui, na região dos Amalequitas. Oi, pode falar. Alguém fala? Tem um mapa aqui no Brasil. Ah, tem na revista, não é? Se você está com a sua revista aí, tem um mapa no fundo da revista. Tem aí, vocês se viram aí, o que vocês acham? A última folha, porque na minha não tem. Deixa eu dar uma olhada aí. É porque é isso aí. É porque o meu mapa não ficou muito lá, fidel, assim, né? Eu sou meio. Joguei funcionistas lá pra cima. Mas o que acontece? Você tem aqui Judá, na região dos Amalequitas, né? Ali está uma região mais ou menos dos filisteus. Mas o que acontece? Davi assume o território de Judá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ele se torna rei de Judá e não rei de Israel. Nessa época já havia divisão dos reinos? Judá e Israel? Sim. Quando aconteceu a divisão do reino de Judá e do reino de Israel? Com os filhos de Salomão. Depois, lá na frente, o nome dos caras era Jeroboão e Jeorão. Roboão e Jeroboão. Roboão e Jeroboão, esses dois filhos de Salomão, vão fazer a divisão dos reinos. Aí você vai ter o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. Mas por que é que Davi assume só o reino de Judá e não o reino de Israel? Porque o quê? Eu só estou ouvindo assim, ó. Porque... A gente ouve assim, parece que é a coisa mais lógica, né? Aí o outro, como você sabe? Judá, dos reis não posso ajudar, porque o que acontece? Não veio da promessa de Israel fez o cetro do sapato de Judá? Davi, e não só por causa disso, é porque Davi é reconhecido rei na sua tribo. Israel, as tribos funcionavam como estados independentes. É muito parecido com os Estados Unidos hoje, né? Os estados são independentes, mas interligados, nós somos só povo. Então o que acontece? O Davi assume o reinado de Judá, porque Davi não está pensando em ser rei de Israel.
Ele não está pensando em ser, ele foi ungido, ele sabia que seria, mas ele falou assim, peraí, não é porque o rei Saul morreu que eu vou me aproveitar dessa situação e me declarar rei de Israel. Eu não vou fazer isso. Davi estava em luto, gente. Mas Judá começa a aclamar o rei. Fala, não, o reinado vai começar por você aqui. Davi assume então o reinado de Judá, porque a sua tribo o reconhece como rei. Então veja só, o reconhecimento começa pela sua própria casa. Olha que coisa interessante. Isso nos traz uma lição espiritual muito grande. Porque a gente aprende com o apóstolo Paulo que aquele que quer governar a igreja de Deus precisa aprender a governar primeiro o quê? A sua própria casa. Então você começa no chamado, o seu ministério, não é na igreja, é na sua própria casa. Eu penso que para qualquer pessoa trabalhar na igreja, a família é quem tem que dar o respaldo. É ela quem dá o testemunho do chamado. Entende? A gente pode chegar e falar assim, não, mas a pessoa fala tão bem, ele tem tanto dom, a família dele que deve ser uma praga, porque ele não é assim que funciona. Judá reconhece da sua própria casa, é a primeira a reconhecer o reinado de Davi. E ela assume isso publicamente diante de todo Israel. Davi então vai assumir o reinado. O que é que o chefe do exército de Saul vai fazer? Abner. Vai fazer o que o Abner? Faz Isbosete o rei de Israel. Corre. Isbosete não estava nem pensando no reinado, porque Isbosete era um banana. Era um bananão mesmo. Mas o Abner, para não deixar Israel sem governo, sem reino, ou sem um rei, o que ele faz? Corre, pega Isbosete e vai pegar Isbosete para ser a marionete dele, né? Não precisa de um rei. Lógico que Abner também não estava com intenções ruins, viu gente? A gente não pode aqui também crucificar Abner. Abner estava com a intenção de manter o reinado de Israel e ele sabia que o próximo rei deveria ser o filho de Saul. Então ele vai atrás de Isbosete, pega Isbosete para reinar. Então ele vai lá e fala, não, tem que manter esse negócio aí, não pode deixar sem rei não. E aí ele está fazendo em fidelidade a Israel. Só que como Davi é inimigo de Saul, olha como é que Abner era fiel, né, ao rei. Ele falou assim, eu não vou pegar o inimigo de Israel e vou estabelecer como rei. O inimigo do rei para colocá-lo como rei. Não vou fazer isso. Eu vou pegar o filho do rei. Foi isso que ele fez. Mas aí Davi já era rei de Judá, e Isbosete se torna rei de Israel. O que é que vai acontecer agora, gente? Vamos nas ordens, né? A gente está trabalhando a ordem aqui, ó. Verso 12. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim e de Beão. Saíram também Joabe, filho de Zaruia, os homens de Davi, se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam esses do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe. Joabe era o chefe do exército do rei Davi, viu gente? Eu estou aqui na sua frente. Eu estou no 2 Samuel, capítulo 2, versículo 14. Abner e Joabe, os dois líderes dos exércitos. Aí o Abner vai falar para Joabe: levantem-se os moços, batam-se diante de nós. Aí Joabe falou: levantem-se. Então se levantaram, avançaram em igual número: 12 de Benjamim da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado, caíram juntamente, onde se chamou aquele lugar, o campo das espadas, que está junto de Gibeão. Seguiu-se crua a peleja naquele dia. Porém, Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Começa a luta, tá vendo? E eles começam lá, tem uma guerra. E a partir daí, os homens de Davi começam a vencer. Abner vai matar Azael. Quem é esse cara? Ele é irmão de quem? Joabe. É óbvio, gente. Está numa luta, está numa guerra, é para matar ou morrer. Azael estava lutando pelo lado de Davi, era irmão de Joabe, chefe do exército de Davi, morreu. O que Joabe faz? Joabe era chefe do exército de Davi, mas era uma pessoinha rancorosa.
guardou isso no coração. Não quis perdoar Abner por isso. Abner, ao longo dessas guerras, as guerras foram se intensificando, o exército foi se enfraquecendo, né? Davi vai para Hebrom. Hebrom fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Vou apagar aqui, senão não dá para escrever. Mais ou menos por aqui, ó, Hebrom. Quantos anos Davi vai reinar em Judá? Não. Quantos anos? 7 anos e meio. Quantos anos ele vai reinar em todo Israel? Quantos anos ele reinou todo? 40 anos e meio. Mas o pessoal na Bíblia vai falar 40 anos, né? Por causa desse meio que acaba sendo contado. Davi reina 40 anos e meio em todo Israel. 40 anos é o reinado do rei Davi sobre todo Israel. Tá? Ele vai para Hebrom. De Hebrom, a família dele vai para lá, se estabelece em Hebrom. Abner vai reconhecer que Davi está vencendo todas as batalhas. Abner, por fim, fala: rapaz, esse cara realmente deve ser rei de Israel. Isbosete já não estava nem aí para o rei. Isbosete não estava fazendo força para o governo. Abner, então, decide lá com Davi fazer uma aliança. E aí ele fala: Davi, vamos fazer o seguinte, eu vou convencer Israel de estar com você. Vai fazer uma aliança com Davi. Isso está no versículo 6. No capítulo 3, versículo 6. Davi vai fazer uma aliança com Abner. Abner fala: eu não quero mais guerrear contra você, Davi, porque você está vencendo os exércitos mesmos e nós estamos reconhecendo que você é o rei de Israel. Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar para a gente juntar todo mundo. Era fácil, porque Isbosete era mano de Abner, então bastava ele conversar com Isbosete, estava tudo certo, e jogar todo mundo para a mão de Davi. Só que quando ele sai de Hebrom, quem é que vê ele saindo de Hebrom? Joabe. Joabe, rancoroso do jeito que é, o que ele vai fazer? Eu vou matar esse infeliz. Chega e fala para os seus soldados: olha, vai atrás de Joabe e fala que o rei quer falar em particular com ele. Fala que tem uma coisa urgente para falar. Quando Abner está voltando, Joabe chama ele para o cantinho. Joabe, tem uma notícia aqui importante para te dar, vem cá, do rei, não sei o que. Chega lá, espada nele, mata Abner sem possibilidade de defesa nenhuma. Abner morre. Davi fica sabendo da situação. Fala: o que você fez? Matei. Você matou? Por que você matou Abner? Porque ele se vingou ele matou meu irmão. E Joabe estava achando que estava fazendo uma grande coisa. O que Davi vai fazer? Mata Joabe. Mata Joabe e mata quem traiu o rei. Tá vendo? Davi ele não era de ficar matando, né? Mas ele só matava mesmo. Quase não matava. Ele só se vingava. Que ele matou milhares de milhares. Só uma milhares. Mas o que Davi, quando eu falo que Davi não era de ficar matando, ele não era de ficar matando assim, solto, aleatório, né? Ele matava mesmo para anular a morte, né? Ele falava: quem mata deve morrer. Era essa a visão de Davi. Quem mata a autoridade. Porque Davi via sempre as pessoas matando autoridades. Davi vai lamentar a morte de Abner. Davi vai chorar pela morte de Abner. O que é que os caboclinhos vão fazer lá no reino de Israel? Os soldados, os próximos de Isbosete,
Esbozete tinha acabado de comer, foi para sua redinha descansar, ligou o ventilador, estava lá, tranquilo. O que aconteceu? Os caras foram lá, enquanto o rei estava descansando, e mataram ele. Os súditos do rei Esbozete chegaram para Davi. Todo mundo chegava para Davi. Para a nossa alegria. Rei, é o seguinte, Davi, agora você pode ser o rei de Israel, porque a gente matou o seu inimigo, o rei de Israel. Davi, olha, não sei. Você está me zoando. Você está me zoando. O que é que vocês fizeram? Matamos o rei. Muito bem. Morre, mas Davi, a gente lutou por você. Não, vocês traíram Israel. Olha como é que Davi não pensava nele. Porque se você for pensar mesmo em Davi, eles estão agindo para o rei Davi, mas eles não estavam agindo para Israel. Eles não pensavam na nação. A nação de novo ia ficar sem rei. Davi agora vai e manda matar os caboclinhos. Os caras morreram. Ele lamenta a morte de Abner. No capítulo 4 é a morte de Esbozete. No capítulo 5, então, Davi vai ser ungido rei sobre todo o Israel. E agora Davi, verso 11, capítulo 5, verso 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez alianças em Hebron perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Uai, Davi já não era ungido por Samuel rei? Por que ele foi ungido agora rei? O que isso representa? Davi não fez nenhuma força para se tornar rei de Israel. Não moveu uma palha, pelo contrário, o que ele pôde preservar dos reis, ele preservou. Davi nunca tomou uma posição em direção ao reinado de Israel. Nunca. Nunca. Engraçado que quando a gente fala assim que Deus tem nos chamado, a gente quer fazer a coisa acontecer, porque quer fazer acontecer. Quando você vê gente querendo fazer acontecer, se preocupe. Querido, se Deus está mandando você fazer alguma coisa, Ele vai preparar toda a situação para você trabalhar no que você tem que fazer. Está entendendo? Não estou falando aqui de comodismo, porque Davi não era uma pessoa acomodada. Ele não era um Esbozete. Ele ficava ali, quando der, não. Ele sabia, mas agora essa unção significa o seguinte: não era uma unção, aquela unção do Espírito sobre o rei Davi, que foi ungido por Samuel. Essa unção agora é o povo confiando a Davi a autoridade. Porque quem foi buscar Davi na sua casa? Todo Israel. Eles foram representados por lideranças. Os líderes chegaram lá de todo Israel, bateram na porta da casa de Davi e falaram: a gente quer que você seja o nosso rei. Olha, dá para fazer alguma ligação com o reinado de Jesus? Claro, total. Por quê? Vamos fazer a ligação com o reinado de Cristo. Cristo foi ungido de Deus. Jesus nunca lutou pelo governo físico de Israel. Nunca. O que Jesus sempre pregou? O reino de Deus. E ele sempre falava: gente, meu reino não é desse mundo. Ele vem. E Jesus anunciou o reino. Mas o que vai acontecer? A Bíblia diz em Apocalipse que todos os povos da terra se prostrarão diante do Senhor. Jesus vai ocupar o reinado de toda a terra. Pode pensar também que, assim, que Jesus da tribo de Judá também começa o governo ali em Judá para depois espalhar para Israel. Sim, pode ter essa coisa. Jesus começou em Israel para depois espalhar para as nações, sim, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse também isso, né? Ela está recheada de textos que falam sobre isso. Ela não fala assim, porque a gente só pensa no reinado de Jesus, um reino subjetivo, um reino abstrato, um reino espiritual.
E na verdade, o reinado de Jesus não é somente espiritual, ele é total. Isso significa que é físico também. Por isso que Apocalipse vai dizer: os reinos do mundo. Esse mundo é real, não é um mundo físico. Não é matéria, gente. É verdade mesmo, físico. Os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Então veja só, Cristo reinando sobre todas as nações da terra, né? Esse é um reinado físico real, tá? Então é legal fazer esse paralelo, né? Esses princípios. A gente vai ver esses elementos na vida de Davi e esses princípios vão servir como aplicação para a gente. Então, olha, toda ação ministerial, tudo que Deus tem te confiado, te responsabilizado, ou até mesmo te ungido, você precisa de uma outra unção, que é a unção do povo. Você tem a unção de Deus, mas você precisa da unção do povo. Isso é interessante, hein? Um pastor, por exemplo, ele precisa da unção de Deus, porque tem pastor que só tem a unção de Deus, né? Que é você, não, eu sou pastor. Ah, tá, que bênção. E você está pastoreando uma igreja? Rapaz, na verdade, nunca pastoreei a igreja. Não tem unção do povo. Porque um pastor, por exemplo, pastor precisa de ovelha, né? E aí fica lá sem ovelha. Não tem a unção do povo. Precisa da unção do povo. Então essa unção ela precisa disso, dos dois lados, da unção de Deus e da unção do povo. O povo vai ungir Davi. O que é essa unção do povo sobre Davi? É o povo reconhecendo que Davi de fato é o rei de Israel. Essa unção ela é junta, tá vendo? Você precisa ter o reconhecimento. Agora Israel estava reconhecendo Davi como rei. Não haveria mais ninguém em Israel que dissesse ele não é rei. Aí nós tivemos aqui, por exemplo, uma situação que uma pessoa chegou e falou assim: ah, pastor, eu lembro do pastor Vilaça, falando que o pastor Vilaça, para ele não era o pastor. Aí eu não aguentei. Falei: deixa eu te falar uma coisa. Não interessa se você não reconhece. Há uma igreja que reconhece. Há uma comunidade que reconhece. E ninguém reconhece você. Então, quem tem a unção é ele, não é você. Por mais que você sozinho não reconheça, que é você sozinho. Então, o que dá respaldo, o que dá autoridade ao pastor é o povo. Né? Embora você tenha a unção de Deus também, obviamente, não precisa primeiro da unção de Deus para depois ter a unção do povo. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi se tornou rei de Israel por quê? Porque teve o reconhecimento do povo. Tá bom? Mas isso não é só missão pastoral, isso é qualquer ministério, qualquer função que você exercer. Você precisa da unção de Deus, mas você também precisa de quê? Da unção do povo. O que é a unção do povo? É o reconhecimento do povo. O povo vai falar: rapaz, ele é chamado para isso mesmo. Está vendo? Quando o povo vai reconhecendo, isso vai te dando o quê? Autoridade. Tá? Tudo bem? Davi tem isso. Agora Davi vai fazer uma coisa legal. Verso 6 do capítulo 5. Partiu o rei e os seus homens para Jerusalém. Davi agora vai para Jerusalém. Jerusalém fica mais ou menos. É porque eu sou ruim de mapa dele, né? Vamos colocar ele mais para baixo? Aqui, ó. Jerusalém é uma cidade dos filhos de quem? De Jebus. Porque era dos Jebuseus. Quem era Jebus? Jebus era filho de quem? Um nome desse? Hã? Filho de Canaã. Vocês são bem pra caramba. Então, ó, Jebus, os Jebuseus, eles eram filhos de Canaã. Tá? Receberam de Noé a maldição. O pessoal fala que os
os filhos de Canaã ocupou a África. Coisa nenhuma, isso é conversa fiada. Tá? Essa território de Canaã aqui, ó. Pior lugar da terra, Israel. O lugar mais amaldiçoado, porque o filho de Canaã, o filho de o Canaã era filho de Cão. Filho de Cão, Canaã, veio parar aqui, nessa região, Oriente Médio. Pegando, é bem verdade, um pedacinho da África, mas é essa região aqui. Pegou essa região, Canaã, terra de maldição. O que vai acontecer? Daqui surgem os jebuseus, os filhos de Canaã, Jerusalém, aquele lugar de maldição. Deus pega o lugar de maldição e fala ali, ó, é uma terra que manda leite e mel. Deus põe Israel no pior lugar da terra. O que eu aprendo com isso? É que não existe lugar ruim na terra. O que eu aprendo com isso? É que Deus não estava dizendo para Israel que ia dar as Bahamas. Porque, gente, pensa comigo aqui. Deus podia dar para o povo de Israel o Brasil, né? Podia dar Cancún. Eu vou dar o Havaí para o povo de Israel. Mas Deus não faz isso. Deus vai pegar e vai botar Israel aqui, nesse fim de mundo, que não tem nada, seco, deserto, um monte de montanha. Vocês já viram como é que é Israel aqui dentro? Já viram aqui? Gente, tem montanha aqui, ó. Isso aqui é tudo montanha, que não dá para você montar uma casa numa montanha dessas aqui, nessas. Porque as montanhas de Israel são diferentes das montanhas do Brasil. Montanha do Brasil é aquela coisa bonita. Você vê cheio de árvore. A montanha de Israel não. As montanhas de Israel são assim, ó. Como é que tu sobe num negócio desse? Aí você tem que subir umas estradinhas, você tem que fazer no meio do caminho assim, as coisinhas que passam no caminho, você praticamente se ralando nas pedras para subir. As montanhas de Israel não são muito boas de se morar, de se viver. Era bem difícil habitar nessas regiões. É bem verdade que você vai ter montanha também lá, né? Montanhas como você vê no Brasil, mas em geral elas não são habitáveis. Tanto é que Israel, para conquistar, quando ela foi conquistar essa região, o que eles fizeram? Eles subiam aqui para lutar contra os inimigos. Então não é um local muito agradável de se habitar. Deus vai pegar o pior lugar da terra e ele vai falar assim: aqui será a terra prometida, o lugar que manda leite e mel. Porque no lugar da maldição, no lugar onde havia deserto, no lugar onde era maldito, Deus faz então se tornar o lugar da bênção e da promessa. Isso aqui vai enviar Jesus para todas as nações da terra. E ele vai pegar, ó, Jerusalém. Jerusalém. No meio do nada. E Deus vai falar assim: essa vai ser a cidade do grande rei. Como é que Davi invade Jerusalém? Conquista Jerusalém? Ele chega para o soldado, para o exército dele, ele chega para todo o seu povo e fala assim: ó, quem chegar lá em cima primeiro, quem conquistar Jerusalém, vai ser o meu chefe de exército. Aí começou a disputa. Como é que eles conquistam? Joabe, que até então ainda não havia morrido, vai morrer depois. Até então ele não havia morrido. O que vai acontecer com Joabe? Ele conquista. Era já o Joabe que vai subir lá e vai conquistar a terra. E aí Joabe vai chegar para Davi e vai falar: ai Davi, consegui. Peguei o povo, né, a terra, consegui entrar lá e conquistei. Só que eles entram por onde? Pelos dutos de água. Onde sai a água de Israel? Lá pelos dutos, eles entram por baixo, invadem e entram por Israel. Joabe faz isso, ele entra lá e conquista Sião. Então no verso 6 você vai ter lá, ó. Partiu o grito. E detalhe, hein? Eles ainda tiraram onda com o povo de Israel. O povo dos jebuseus, falando assim: olha, aqui nos nossos muros de Jerusalém, que é tão fortificada a nossa cidade,
que a gente vai fazer o seguinte: para vigiar aqui os muros de Jerusalém, nós vamos colocar em cima dos nossos muros os coxos, os aleijados e os cegos. Olha só, porque só basta eles para vencer vocês. Olha o que eles fizeram: tiraram o ouro. Olha lá o versículo 6, ó. No capítulo 5: partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz. Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião e a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba para o canal mediterrâneo e firão os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Habitou assim Davi na fortaleza e lhe chamou cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo até para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Reinado de Davi então em Hirão. Davi agora vai se estabelecer, reconhecido por Hirão, né? Rei de Tiro. O rei de Tiro faz uma aliança com Davi, vai mobiliar a casa de Davi. Davi cria então o seu reino em Jerusalém, forma o seu palácio lá. Hirão vai montar a mobília da casa, né? Como presente. E agora a casa de Davi está em Jerusalém. Ele vai ter os seus filhos lá. Davi vai agora vencer os filisteus como rei de Israel. E agora ele vai lutar e vai estabelecer o seu reinado ali. Você tem isso agora. Davi então tem o seu palácio construído, fabuloso, presente do rei de Tiro para ele. Davi está lindo, maravilhoso. Fala: agora eu sou rei de Israel, tenho um palácio, estamos em paz, vencemos os filisteus, o reinado está estabelecido. Não estou feliz. Por que, Davi, você não está feliz? Davi vai falar para Natan: Natan, eu não estou feliz, porque eu estou morando nesse palácio fabuloso e o meu Deus não tem onde morar. Mas qual é o filho de Davi? Esse Natan que você fala, Profeta. Profeta Natan. Aí Natan vai falar para Davi: Davi, essa sua preocupação é válida. Davi vai consultar o Senhor. O Senhor fala: Davi, tua mão tem muito sangue, não dá para você construir um templo. Mas o que Davi vai fazer? Vai trazer a arca de Deus para Jerusalém. Chama os caboclinhos, com eles vai usar. Turminha vai atrás, pega a arca e vai trazer para Jerusalém. Eles estão trazendo a arca para Jerusalém. Só que o boi tropeça. E aí, para não deixar a arca cair, embora não sinta que ela vai cair aqui, mas ela tropeça, e o medo, a preocupação de usar o faz tocar na arca e ele morre. Rapidinho, antes de falar disso aí, você passou uma pergunta. Tem uma simbologia, uma coisa que é falando para não poder construir o templo, porque as pessoas mostram os seus de sangue? porque não matou exatamente, né? Mas tudo isso vem devido ao pecado de Davi, que foi gerando tudo isso. Porque o que aconteceu? Quando Davi peca com Betseba, exatamente. Aí, a partir dali, Davi vai e manda matar, sem propósito nenhum, ele manda matar o marido de Betseba. E aí Deus fala: você matou esqueci o nome dele agora. Urias. Uzias era o rei, né? Urias. Pega Urias, aí fala assim: você vai pegar o Urias, você matou Urias do nada, por uma pretensão sua. Então, Davi, agora o sangue não vai ser tratado na tua casa. E aí, Davi agora é marcado por lutas, por guerras. Ele vê que os caras estão, inclusive assim, no Discovery Channel, eles falam que Davi foi o rei mais sanguinário da história de Israel. Mas ele não foi sanguinário porque ele tinha vontade de matar. É porque ele não aceitava mais a injustiça. Ele não queria mais ver essa situação de matar por acaso. Porque Davi aprendeu a lição.
O bom de Davi não era que ele não pecava, era que ele aprendia a lição. Mas Deus vai fazer o quê? Ele fala, não, porque correu muito sangue, Davi. Você vai montar algo que é para o estabelecimento da santidade de Israel, que é o meu templo. Não dá para você fazer isso. Davi entende perfeitamente, não por isso, sabe que seu filho vai ordenar e posteriormente Salomão estabelece isso. Mas tudo nasce lá, no pecado, etc. Tá? Olha como é que uma coisa puxa a outra, né, gente? A arca então vai para Jerusalém, só que no meio do caminho Davi fica desanimado porque morreu Uzá. Davi então vai parar em Obed-Edom e deixa, vai lá para a casa de Obed-Edom e deixa a arca lá na casa dele. Eu não entendo por que existe um mandamento exatamente para uma das tribos só poder tocar na arca. Por que a tribo de Levi, a arca não poderia ser entrada? Porque o que acontece? A ideia de Deus era ordenar o povo de Israel. E para ter ordem em Israel, o que mais precisaria, o que na verdade ela estava querendo fazer é o seguinte: Israel funcionaria, a dinâmica de Israel seria assim, ó. A arca, são os querubins, a arca, o templo, os levitas, as tribos, são três, as tribos e as nações. Essa aqui era assim que devia funcionar Israel. Era assim que devia funcionar todo o reino. Qual era a centralidade? A arca. A arca é o centro. Então, para isso, se havia homem responsável por tocar na arca, nem era toda a tribo de Levi. Era somente quem podia entrar na arca. Era somente quem podia limpar a arca. Era somente quem podia carregar a arca no trânsito, porque um sumo sacerdote sozinho não dava para fazer isso. Então tinha que ser alguém da mais extrema confiança, que os levitas estavam responsáveis por todo o tabernáculo. Porque, na verdade, qual era a ideia? Era preservar Israel. Era as nações, eram as pessoas saberem que há um governo que precisa ser respeitado. Se todo mundo pudesse tocar na arca, perderia-se o respeito. Entendeu? Então Deus fala, não, somente o grupo. Então aqui você vai ver que quanto mais próximo da arca, mais critérios há. Mais critérios há. Tanto é que não podia ser sumo sacerdote um homem que tivesse só um testículo. O cara não podia ter nada quebrado, osso que fosse quebrado, nada. Ele tinha que ser totalmente inteiro. Ele não podia ter nenhum defeito, não podia ter sofrido queda. Tinha que ser uma pessoa perfeita. Ou seja, quanto mais perto da arca, mais perfeito o homem tem que ser. Então esse era o critério. Por isso que fala, não deixa o porcão chegar perto não. E usar foi tocar de qualquer maneira. Não se preocupou nos critérios. Então essa exigência toda tinha que ter para ter o respeito, com respeito a Deus. E é interessante porque hoje esse mesmo princípio funciona. Como que funciona? Existe ainda a arca de Deus. E existe, que é agora, a palavra de Deus. O tabernáculo somos nós, Paulo vai dizer. Ou seja, nós somos os guardadores da palavra. E o Espírito de Deus, que é aquele que opera essa aliança, que permite a arca estar em nós, né? Porque o Espírito e a palavra, na verdade, é que são a arca, estão agora dentro de nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Você já parou para pensar o quão santo nós precisamos ser diante do mundo? Olha os critérios de santidade. Porque agora a gente precisa ser testemunho para os nossos irmãos e para as nações da terra. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E fala de mim, fala dos meus irmãos
né? Fala de mim, fala da minha comunidade, fala dos meus irmãos em Cristo Jesus e fala das nações da terra, de todos os homens. Então isso essa é a dinâmica do reino de Deus. E por isso eu preciso viver essa vida de santidade e buscar o Santo Deus. Porque você, meu irmão, é a arca de Deus. Davi fica desanimado, deixa a arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom não acha nada ruim, porque enquanto a arca está lá, ele vai ficando rico, ele vai prosperando, e tudo vai dando certo na casa dele. E aí ele vai falar: rapaz, esse negócio funciona mesmo. Ele tinha todo o respeito pela arca, porque ele deixou a arca lá reservadinha, nem tocou na arca, respeitou a arca, mas Obed-Edom começou a prosperar e todo mundo começou a ver isso. Davi fica sabendo desse negócio. Davi fala assim: rapaz, eu tenho que trazer essa arca para Jerusalém, porque enquanto a arca não estiver em Jerusalém, Jerusalém não vai prosperar. O que Davi vai fazer? Traz a arca para Jerusalém. Quando ele está trazendo a arca para Jerusalém, Davi então está se alegrando profundamente. Embora não tivesse conseguido construir o templo, mas ele não estava preocupado muito com isso, embora ele quisesse ter uma casa para Deus, e essa fosse uma preocupação dele, mas para ele o que contava era a arca em Jerusalém. Se a arca estivesse em Jerusalém, então Deus estava se movendo. Davi então entra com alegrias, celebrando, saltando, dançando, e ele dançava tanto que as suas vestes subiam, e provavelmente as suas roupas íntimas apareciam, né? Porque tinha uma roupa de linho íntima que o rei usava também, e ele dançando, as suas roupas estavam aparecendo. Ele devia dançar tão bem quanto eu, né? E pulando, e celebrando, e dançando, e saltando. Mical olha para Davi. Fala nisso, deixa eu ver um negócio aí de Mical. Pastor, onde é que estava a arca? Ela estava lá com os... Oi? Com os filisteus. Pois é, ela foi para lá porque os filisteus... Bem, Saul já não se importava com isso há muito tempo, né? Mas Davi, quando Saul assume isso, ele não se preocupa mais com a vida espiritual. Não se sabe exatamente como a arca foi para lá. Mas ela tinha sido abandonada, e isso revela o desprezo de Saul com as coisas espirituais. E quando ele trouxe a arca, ele vai funcionar a arca de abandonada. Ele vai trazer para dentro dos muros de Jerusalém, e ele vai criar um tabernáculo para isso. Não um templo, tabernáculo. Vai ser longe. Exatamente, longe de céu. A arca vai ser levada para Jerusalém. Mical vai dar uma bronca para Davi. Essa Mical é uma menina muito da faceira. Ela briga com Davi. Agora, engraçado, porque no versículo 23 diz que Mical não teve filhos até o dia da sua morte, né? Algumas traduções, em inglês inclusive. Você tem a Bíblia em inglês aí, pessoal? Não? Você tem aí, Pedro? Não, né? Dá uma olhada aí, porque na tradução, ouvi dizer que ela não tinha filhos com Davi, na tradução está falando. Diz que ela teve filhos com o ex-marido dela, mas não teve com Davi. Mas na verdade ela não teve filhos, né? Dá uma olhada lá. Não, pois é, mas vem cá, por favor. Porque no hebraico aqui não diz isso, ele diz igual para o inglês. Vem aqui em inglês. Estou zoando. Vou parar nela aí. Não fala. Fala que não teve nenhum filho, não fala nada De Davi, não é? Davi não teve nada. só fala que ela não teve filho até agora. Então, ótimo, a mesma tradução, né? Então, ela não teve filho, tá? Bem, gente, olha,
Davi então leva a arca, ele deseja edificar o templo, fala para Natan, Natan concorda com a ideia, mas Davi não está apto, Natan fala isso para ele. Davi então vai ter várias vitórias. Davi então vai honrar os filhos de Jonatas, Mefibosete, que é um dos filhos de Davi, porque ele era manco. O que vai acontecer com Mefibosete? Mefibosete fala assim: olha, eu estou aqui, não sei, eu não mereço nada do rei, mas por favor tenha misericórdia de mim. O rei Davi fala: você, filho de Jonatas, você vai ser honrado, você não vai comer migalhas do reino, não. Você vai morar comigo no reino. Você tem acesso à minha mesa. Você vai comer do que eu como. Você vai vestir do que eu visto, porque você é o filho de Jonatas e eu o amo. Davi então vai cuidar de Mefibosete, e aí ele vai honrar a vida de Mefibosete. O reinado de Davi então vai prosperar abundantemente. E Davi então vence os seus inimigos, os amonitas e os sírios, que ficam em cima porque eles tinham se aliançado. Os inimigos se aliançam, mas sempre são derrotados. Tá bom? Davi então vai cometer um adultério e um homicídio ainda. Eu não vou poder falar sobre isso porque o tempo acabou. O profeta vai repreender Davi. Mas é a famosa história que a gente já viu, né? Vem ter a rebelião de Absalão, a fuga de Davi. Acho que é isso aí, gente. Você vai ver que a espada nunca mais vai se afastar da casa de Davi por causa do pecado de adultério. Você vai ver agora Absalão, vai ter um problema. Ele vai matar seu próprio irmão, e você vai ter agora uma maldição tremenda dentro da casa de Davi por causa do seu pecado. Absalão, a sua filha, seu filho vai estuprar a própria filha, a própria irmã, né, meia irmã. Então Absalão que é o irmão total de sua irmã, vai matar então o seu irmão, e vai ter uma confusão na família de Davi. Davi então, mesmo assim, tenta agora apaziguar a situação, porque ele está ficando velho, e ele tenta apaziguar a situação, tenta arrumar as coisas dentro da sua casa, mas agora tem morte dentro da casa de Davi. E aí Davi tem um problema muito sério dentro da sua casa. O que vai salvar Davi, o que vai salvar o reinado de Davi, se chama, quem vai salvar o reinado de Davi se chama Salomão. Salomão salva o reinado de Davi. Os filhos de Davi nascem em Jerusalém. Salomão vai assumir o reinado depois, e vai ser bênção mesmo, para Israel. Então, gente, essa é a história do rei Davi. A gente falou de uma forma bem resumida, bem rápida, para vocês entenderem. Qualquer dúvida depois vocês me procurem. E é isso aí. Vamos orar? Queria convidar vocês a ficarem em pé.